Vocês viram que a CPI das bets, das apostas, que a Virgínia foi chamada para depor, vocês viram isso que está acontecendo essa semana, né? Se eu não me engano, foi anteontem. E é isso, que Deus abençoe nossa audiência. Bora pra cima. Obrigada. Muito bom. Então, eu vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre essa questão dos vícios, né? Porque o que é a CPI das bets? São das apostas, né? A questão é, tem pessoas que estão apostando, entrando lá nos aplicativos para apostar, colocam lá o dinheiro e aí elas esperam ter esse retorno, né? Ganhar ali a mais do que aquilo. O problema é que às vezes ganha, mas na maioria das vezes perde. Então, normalmente a isca é ganha na primeira vez uma quantia ali além do que a pessoa apostou, e aí pronto, aí o olhinho começa a brilhar. Ganhei. E aí ela vai e joga mais uma vez. E aí perde, aí joga mais uma vez, aí ganha. Enfim, nesse ganha e perde e entra em muitas dívidas. Só que isso tem todo um circuito neuronal da recompensa. Você ganha alguma coisa e aí você fica com aquilo ativado e você quer continuar. É um vício. É um vício, como qualquer outro. Sendo que tem vícios que provocam mais esse potencial de viciante por conta do prazer e da recompensa que libera no cérebro. E aí a questão aqui é justamente essa, né? Eu, como terapeuta, como profissional da saúde mental, infanto-juvenil, eu tenho alguns casos, né, de crianças viciadas e principalmente em telas. Né, em telas, em conteúdos ali. E aí tem um caso que eu quero contar assim, um pouquinho para vocês, que é um caso de uma paciente pré-adolescente e ela fez uma manipulação com a mãe em relação a eu faço uma coisa, ela queria fazer a mãe queria que ela fizesse uma coisa, não vou especificar muito aqui para não entrar muito em detalhes, mas a mãe queria que ela fizesse uma coisa. E aí ela foi e negociou com a mãe, que a mãe desse para ela dinheiro, enfim, para comprar moeda lá de um jogo que ela jogava. E aí, como a mãe queria, a mãe acabou entrando no jogo. Então, assim, é uma situação de um envolvimento. A mãe queria que ela participasse de uma situação, a menina não queria, a mãe não conseguiu convencer de outra forma. Na verdade, a filha, a pré-adolescente, é que conseguiu estabelecer os termos dela. Né? Quais eram os termos dela? Mãe, se você me der isso, que eram essas moedas desse jogo que ela queria, eu faço o que você quer. E aí a mãe foi e fez. Gastou um dinheiro, né, um dinheiro real mesmo, para poder fazer. E aí depois, o que aconteceu mais? Ela, dentro dessa situação que a menina foi, que a mãe queria, vamos lá nesse lugar? Vamos. A menina foi, mediante a compra lá das moedas. Aí lá nesse ambiente, a mãe queria que a menina fizesse uma outra coisa, né, lá nesse lugar que ela foi. A menina falou, só se você me der mais tanto de moeda. E a mãe foi e deu mais tanto de moeda. Então, assim, é uma situação de acabou que alimentou também, né? Um pouco desse vício que a menina tem. Ela já não tem um contexto social muito favorável. Social, eu quero dizer, não vive em situação de risco nem nada, mas, assim, poucos amigos. Ela é muito isolada, né? Então, ela vive com o celular. Né? Enquanto ela não está na escola, ela está em casa no celular, nas telas. E aí, assim, já tive situação de outras mães também, de um desespero da mãe. Tá muito viciada, não faz nada, entra em crise de abstinência, porque começa a ter uns comportamentos muito difíceis quando eu tiro. E aí, o que eu acabo fazendo? Eu acabo dando de volta. Porque a mãe não sabe como lidar. E aí, inclusive, já falou sobre... mencionou a possibilidade de internação em clínica de viciados, de dependentes, só que no caso da menina é dependente na tela. Então, assim, a questão do vício é uma questão muito grave. Então, qualquer situação que incentive um vício, e foi por isso que a Virgínia foi chamada, porque ela estava incentivando. Porque ela é uma influenciadora, ela influencia as pessoas a fazerem o que ela faz, o que ela diz. O que ela está vendendo ali. Então, é essa situação. É uma pessoa influenciando uma outra, né? Por mais que, não, eu avisei dos perigos, dos cuidados que tem que ter. Só que quando a pessoa é viciada, ela não vai ouvir uma recomendação de não faça. Eu faço porque eu quero, eu faço porque eu preciso.
né? A pessoa, quando ela é viciada, ela não consegue pensar, isso me faz mal, eu não vou fazer. Não, isso me faz bem, ela entende que aquilo faz bem por conta da recompensa e do prazer. É exatamente nesse contexto que eu gostaria de dar minha contribuição, de toma muito cuidado, olha, mãe, pai, olha muito o que seu filho tem feito. Por quê? Porque isso também tem alcançado o adolescente, né? Eles pegam ali as formas que eles têm de arrumar um dinheiro para poder fazer a aposta e faz a aposta. E aí tá alimentando ali um vício que a gente não sabe onde é que pode parar, porque são crianças ainda com cérebro em formação. Então é muito mais delicado ainda do que um adulto que já está tomando essa decisão de iniciar numa atividade com alto teor de capacidade de adição, né, de viciante. Ok?